temos o diagnóstico. A grande pergunta é quais são os nossos desafios como imitadores de Cristo. Como aqueles que são convocados pela pregação apostólica a serem imitadores dos apóstolos, que por sua vez imitam a Cristo e que, portanto, levam por anos e anos e anos e anos e anos a pregação do Evangelho sob a base da imitação e não da criação. Deus não quer pastores criativos, quer pastores imitativos. A criação é com base na mímesis, é com base no olhar em Jesus, não é do nada, não criamos do nada, não podemos plantar igrejas, não podemos edificar igrejas, não podemos ter planos de crescimento e de missão da igreja, que não reflitem, em primeiro lugar, o nosso compromisso com Cristo no horizonte. Ele é o critério, Ele é a base, Ele é aquele quem devemos seguir e imitar em todas as nossas ações. Então, quais seriam os grandes desafios diante daquilo que a palavra nos diz? Quando ela nos diz para ser imitadores, no mundo em que as pessoas não querem mais imitar ninguém, no mundo em que as pessoas querem ser autênticas, no mundo em que as pessoas estão fugindo da igualdade, no mundo em que os filósofos franceses que dominam o métier da filosofia contemporânea estão dizendo, vive la différence, celebrando a diferença, celebrando o fato de que o que mais importa é você se distinguir do outro, você nunca ser igual, você ter a sua própria autenticidade e você não ter absolutamente nada que possa ser comparado a mais ninguém. Não há mais comunidade, há apenas um indivíduo em si mesmado, único. Qual é o grande desafio para uma igreja que foi chamada a ser imitadora de Cristo, no mundo em que as pessoas não querem imitar ninguém, porque veem a imitação como falta de personalidade e autenticidade? Existem 3 desafios. O primeiro desafio é o da própria imitação. Assumir que não somos originais. Assumir que somos cópia. Assumir que o discipulado é imitação, sim, e que isso depende de padrão, e que é sábia a palavra dos apóstolos, é sábia a pregação dos apóstolos, quando chamam a atenção para o padrão dos fiéis, para o fato de que aqueles que discipulam sejam padrão, sejam exemplo para os fiéis. Segundo, o desafio da sinceridade. Terceiro, o desafio da participação. O desafio da imitação, ele pode ser facilmente entendido a partir da distinção entre especular sobre algo e imitar algo. Alguns de vocês, talvez os mais antigos, devem ter lido um clássico de 1897, de um pastor batista envolvido com a pregação do evangelho social no contexto norte-americano, que escreveu um livro famoso, um best-seller, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Gente, não estou indicando esse livro não, tá? Estou dizendo que ele é o exato oposto de tudo o que a gente está defendendo hoje aqui. Em seus passos, o que faria Jesus? O sujeito leva 300 páginas para dizer uma coisa que seria tão simples. Não sei. Eu não sei o que faria Jesus hoje. Não sei o que Jesus faria no meu contexto. E tampouco é necessário saber o que faria Jesus. A Bíblia não diz que eu tenho que saber o que Jesus faria em situação X, em situação Y ou em situação Z. O que a Bíblia nos diz é o que Jesus fez. Ninguém imita o que ele faria. Ninguém imita as possibilidades da nossa imaginação. Essa mentalidade em que o que Jesus faria, ela representa a nossa criatividade, a nossa maneira de construir um Cristo fabricado pela nossa mente. E um Cristo fabricado pela nossa mente, você é capaz de seguir. Você pode seguir o Cristo que você cria com a sua mente. Você pode construir o Cristo poético.
O Cristo poético, ele não é algo que Deus lhe deu, é algo que você forjou com a sua mente, você construiu não com as suas mãos, como alguém fabrica um ídolo com metal, com bronze ou com barro, mas você construiu com o seu coração, e por isso esse ídolo é mais poderoso do que qualquer ídolo que você pode destruir com uma marreta. Este ídolo, que se constrói com a nossa imaginação, que é fruto da construção do Cristo que podemos seguir, porque ele é plausível. Ele é plausível e somos tentados à plausibilidade. No Dossel Sagrado, Peter Berg diz isso o tempo todo. Somos fanáticos por plausibilidade. A plausibilidade, ela é um ansiolítico mental. Ela é a capacidade que a gente tem de acalmar a nossa angústia. Se é plausível, pronto. Eu acho que vai dar certo no final. A plausibilidade, ela tem o poder de nos fazer construir um Cristo que pode ser facilmente aceito na esfera pública, que não ofende mais a consciência pública, que não ofende mais a consciência dos imitadores de Adão, daqueles que constroem sua própria identidade, que não querem saber quem são. Essa pergunta já não lhes faz mais sentido. Não tem mais o que saber quem nós somos. Nós somos vazios. Nós é que preenchemos o significado das coisas. Eu não tenho mais que fazer a pergunta quem eu sou. Eu tenho que responder a pergunta quem eu quero ser. Não é mais quem eu sou. Não é mais a descoberta de quem eu sou. Não é mais a descoberta de quem você é. Mas quem você quer ser. E isso não exige nada mais do que criatividade. A mesma criatividade que você usa para construir um Cristo que você pode seguir. Mas um Cristo que você pode seguir com suas próprias mãos. Ele não é o Cristo que a Bíblia nos apresenta. O Cristo que a Bíblia nos apresenta é um Cristo que você não pode seguir com as suas próprias mãos. Você não pode seguir com os seus próprios pés. Você vai precisar muito mais do que a obediência natural que as flores, os pássaros, as árvores exercem. As flores, os pássaros, as árvores, elas obedecem a Deus por natureza. Você nunca vai ver uma folha que cai de uma árvore e toca ao chão dizer o seguinte: hoje foi difícil obedecer essa queda. Foi uma luta, viu, irmão? Não foi fácil cair hoje, mas eu consegui. Você não vai ver os pássaros pedindo graça de Deus para obedecer. Eles não oram, não dobram os joelhos pedindo: Senhor, me ajuda. Eles obedecem por natureza. E que crente não gostaria de obedecer a Deus por natureza? Quem não teria essa forte ambição em seu coração de obedecer às palavras de Deus como o girassol que naturalmente se inclina para o sol? Mas não. Deus não nos deu a capacidade de obedecê-lo por natureza, meu irmão. Por isso, um Cristo que você pode obedecer por natureza, só pode ser um Cristo poético, só pode ser um Cristo construído por sua mente, porque este você pode obedecer, este você pode seguir. O Cristo das Escrituras é aquele que você não obedece por natureza, porque você só vai obedecê-lo por graça, pelo poder que vem do alto, pela misericórdia de Deus que é derramada sobre sua vida. Sem essa graça, sem essa misericórdia, ninguém consegue imitar Jesus de Nazaré. Ninguém pode ser discípulo de Jesus, ninguém pode seguir os passos de Jesus, ninguém pode fazer o que Jesus fez por livre e espontânea vontade, faz por graça, faz pelo poder do Espírito, faz pelo testemunho interno do Espírito, que move o nosso coração e que nos faz clamar pela graça de Deus. E todo aquele que levanta suas mãos e clama: Senhor, que a tua graça se repouse sobre mim para que eu possa te obedecer, este já está sob a graça de Deus, porque ninguém pode clamar por graça se já não estiver sob a graça de Deus. Portanto, o nosso desafio não é especulação, não é especular um Cristo, não é especular uma igreja, não é especular uma família.
não é especular o casamento, não é tentar criar qual é a ideia mais incrível de igreja que eu poderia fazer hoje, para poder conquistar os jovens da minha igreja, os adolescentes da minha igreja. Somos tentados a abandonar o caminho da graça e investir toda a nossa força e potência na nossa criatividade. Porque ela, meus irmãos, ela nos faz parecer tanto com Deus. Mas diferente de Deus, nós não conseguimos criar nada do nada. Não exercemos a creatio ex nihilo. Não podemos do nada criar algo. Nós criamos imitando a Ele. Toda a criação humana parte de um dado, de uma dádiva de Deus. Se você criou algo, foi porque Deus te deu algo. Quando o Léo estava falando das descobertas científicas, que coisa maravilhosa isso. O sujeito está procurando uma teoria X, explicar algo que é X. X é a preocupação dele, acontece Y, e ele descobre uma teoria Z. E essa teoria Z vai explicar tantas outras coisas. E isso que é uma dádiva. É uma dádiva, por isso que Calvino vai dizer nas Institutas, que se você está diante de um conhecimento maravilhoso, que causa êxtase, que você olha e diz assim, esta ciência glorifica a Deus. Se você rejeitar só porque esta ciência está na boca de um não cristão, você estaria entristecendo o Espírito Santo que o iluminou. A especulação não nos interessa. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu contexto próprio. Mas quando se diz Cristo, quando se diz igreja, quando se diz tudo o que é real, meus irmãos, temos que dar lugar à imitação. Não temos que imaginar o que Jesus faria. Temos que fazer o que Jesus fez.